O título da mensagem de hoje é: o que fazer nos dias mais difíceis da sua vida? O que fazer nos dias mais difíceis da vida? Primeiro, o livro de Samuel, capítulo 30, verso 1, diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Detalhe, ninguém sabia disso, que não tinham sido mortos, só sabiam que não estavam lá. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido, com suas mulheres, seus filhos e suas filhas lamentaram e choraram em alta voz, até não o quê? Aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou o quê? Lê bem forte aí para mim. Ficou o quê? Ficou aflito? Muito aflito, muito. Pois os homens estavam amargurados. Cuidado com gente amargurada. Elas matam você de diversas formas. Pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Quem já tomou pedrada na vida aqui, diga eu. Provavelmente de alguém amargurado. Porque quanto mais amargurados estivermos, mais pedras nós juntamos nas mãos, e a gente não consegue conversar, é tudo na violência. A gente não consegue raciocinar, é tudo na pancada. Não por acaso Davi era o líder deles. Não por acaso Davi havia sido escolhido por Deus para ser o rei em Israel. Porque nos dias mais difíceis da vida, Davi chorava como qualquer pessoa chora. Davi sentia medo como qualquer pessoa sentia medo. Davi sentia inseguro, entrava em desespero, até se revoltava, como toda e qualquer pessoa passa por essas coisas. Mas a grande diferença é que Davi também e principalmente consultava a Deus. E se eu e você não temos tempo de relacionamento com Deus e não consultamos a Deus, tendemos a ter tempo com as pedras. Quem tem pouco de Deus tem muita pedra. A gente vê isso quando Jesus perdoa uma mulher pega em adultério. Os homens estão prontos a apedrejá-la, porque a lei dizia que essa era a pena, a consequência. Jesus fala: não, tudo bem, então nós vamos apedrejá-la. A lei diz isso, vamos fazer, mas a gente vai fazer bem feitinho mesmo. Vamos aproveitar e vamos levantar aqui por grupos. Começa pelos mais santos entre vocês, aqueles que nunca tiveram motivo para tomar uma pedrada. Porque já que vocês vão pegar a pedra para atirar em alguém, vocês têm que ter moral das duas uma, ou de já ter pago todo o preço de vocês, então estão com a conta zerada, já levaram todas as pedradas que precisavam levar, então zerou a conta, se pagou, está tudo bem. Ou nunca fizeram uma conta que precisasse levar pedrada. Está claro até aqui? Foi mais ou menos isso que Davi fez. Gente, joia, vamos apedrejar mesmo, mas faz o seguinte: aquele que não tem pecado tem que ser o primeiro, porque ele está limpo. Aí depois a gente vai vendo aquele que assim está terminando de pagar uma prestação de um pecado, está terminando de receber o perdão, e a gente vai ajeitando isso aí. A Bíblia diz que um por um, homens que estavam com pedras vão largando suas pedras e vão se distanciando. Jesus abaixa e fica escrevendo na areia, e eu fico imaginando o barulho das pedras tocando no chão, aquela mulher assustada, pensando, vai começar, e nada. De repente ela ouve um barulho, é uma pedra que foi solta ao chão. Ouve outro barulho, e de repente vários barulhos ao mesmo tempo, e de repente ela tem coragem de espiar, e ela vê aquela multidão indo embora, e Jesus abaixado continua escrevendo. Quem tem muito tempo com Deus não costuma carregar pedra na mão. Essa é forte, hein? Essa aí você não vai achar no Google. Como diz um outro pastor, essa aí vale uma anotação na agenda. Quem tem muito tempo com Deus não costuma carregar pedra. Quando as carrega, é para derrubar inimigo.
e não gente falha, e não gente ferida. Davi pega pedra para atirar no Golias. Era uma guerra. Mas você não vê Davi ser um homem que com frequência atirava pedras naqueles que o cercavam. E quando ele o faz, e ele fez, uma vez, ele fica marcado o resto da vida. Quando ele coloca um dos seus valentes, um homem leal, à frente da batalha. Urias não aceitou voltar para casa e dormir com a sua esposa Batseba, enquanto seus colegas estão na guerra, e Davi manda colocá-lo à frente da batalha para ele ser morto, para tentar encobrir o próprio pecado. Mas perceba, quando Davi pega pedras para atirar em alguém próximo a ele, é porque tinha pecado na vida de Urias? Na vida de Urias? Na vida de quem? De Davi. Então geralmente quem pega a pedra é quem está com pecado. Você não vê Davi ferir nenhum outro dos seus, inclusive o próprio rei Saul, a quem Davi era extremamente leal. Saul persegue Davi, e Davi tem Saul nas suas mãos, pelo menos claramente 2 vezes, e as 2 vezes a única coisa que Davi faz é abrir os olhos de Saul e chamar a atenção do chefe da guarda e dizer: e se fosse um inimigo, teria matado o rei de Israel. Davi não feria os seus, mas os de Davi queriam feri-lo. Gente, quem é de Deus não fere os seus, mas às vezes os nossos vão tentar nos ferir e vão acabar nos ferindo. A gente às vezes, por falta daquela intimidade maior, vai acabar ferindo alguém, vai acabar errando a mão. E aí a gente precisa ter humildade, porque onde tem graça tem humildade, onde falta graça sobra soberba. Davi é o homem que, quando é repreendido por Natã, é o homem que vai dizer: eu pequei, depois do meu pecado, agora Natã, agora estou diante de um profeta. Outra coisa que Davi respeitava. Saul passa por cima do ministério e da autoridade de Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz. Já que Samuel está demorando para vir, vou eu oferecer, mas não cabe a você, Saul, você é rei, e isso é ofício do sacerdote e profeta. E aí ele está vendo que o povo está indo embora, e ele quer mostrar serviço para o povo, porque não sei o quê. E quando Samuel chega, Samuel repreende, e ele fica indignado, e ele fica falando: não, mas Samuel, você precisa me honrar diante do povo, honrar. E o Samuel vai sair, ele puxa e rasga até as vestes de Samuel. Um homem que perdeu respeito pelo sacerdote, pelo profeta, diferente de Davi, que pecou, mas respeitava e reconhecia a voz profética em sua vida. E quando Natã vem repreendê-lo, Davi, na hora: eu estou diante de Deus. Sabe quando a gente sabe que está, com direito à redundância de sabe, diante de Deus? Não é só quando a gente sente um arrepio, não é só quando a gente sente aquele fogo, não é só quando a gente chora, não é só quando o pastor prega inflamado e todo mundo, ou quando o ministério de louvor está inspirado demais, ou quando alguém na intercessão, ou quando alguém ora e revela isso e aquilo. É quando a gente respeita e valoriza a palavra que Deus entregou para a gente, ainda que ela seja uma correção. É quando a gente para de bater de frente com a palavra, querendo levar tudo para o lado pessoal. Davi está sendo repreendido de forma direta, mas não é arrogante. Natã, só está vindo com indiretinha, né? Esse cara sou eu, né, Natã? Eu estou sabendo. Não foi assim que Davi agiu. O cara era Davi, mas Davi respeitava quem era Natã. Nós respeitamos quando a palavra de Deus, nós reconhecemos: eu estou diante de Deus, eu estou na presença de Deus, Deus está falando, vou largar as pedras agora. Davi larga as pedras e diz: eu pequei, então somente pequei, fiz o que era mal aos olhos do Senhor, não vou mandar te prender e matar. Outros reis, por causa de uma denúncia dessa, mandaria matar o profeta e calaria a voz da denúncia.
A gente vê Elias ter que fugir no seu ministério, porque a voz dele era uma voz de denúncia, e Jezabel ficava incitando Acabe contra Elias, por causa das denúncias do pecado. João Batista é morto por causa da denúncia do pecado do rei, que está vivendo na prática do adultério. A gente erra, mas a gente precisa ter a humildade e o temor de baixar a bola quando a gente erra e precisa ser corrigido. Davi era um homem que errava, mas ele sabia baixar a bola quando tinha errado. Agora Davi está com medo, porque os homens querem apedrejá-lo. Primeiro tópico, presta atenção no que eu vou te dizer. Primeiro tópico, olha o que diz: ninguém é o quê? Não, bem forte, ninguém é o quê? Não, vocês estão achando que o Ananias vai ajudar a gente. Naná de Jesus, não é o Naná da Safira. Ninguém é infalível. Agora com aquela voz de autoridade, não é de homem não, de homem já foi mesmo. Agora aquela... Ninguém é infalível. Aí, ó. Pastor, eu saí de uma igreja e vim para cá porque o pastor da outra igreja falou comigo. Quantas vezes ele falou com você? Uma vez, pastor. Mas peraí, foi grave, que impediu o relacionamento, não tinha mais como. Não, pastor, foi uma coisinha. Gente, eu quero ganhar mais gente, mas talvez você não deveria ter saído. Porque em algum momento eu ou alguém aqui também vai falhar com você. Volto a dizer, existe limite. Ninguém está falando sobre abusos e absurdos. Está claro, gente? Agora, guarde uma coisa: ninguém é, inclusive eu e você, não somos. Ninguém é infalível. Só não use isso como desculpa para o quê? Acomodar. Você sabe, né? Você viu que o pastor pregou? Ninguém é infalível, eu erro. Eu, inclusive, queria te avisar que provavelmente eu estou marcando um encontro semana que vem. Eu devo falhar no nosso casamento de novo semana que vem. Tem gente usando a palavra de Deus como desculpa para... Não é justificar no sentido de pagar o preço, mudar de vida, mas no sentido de continuar. Posso falar, Lê? Na sem vergonhice, da mentira, do engano, do vício, da soberba, da prostituição, do adultério, do ódio, da mágoa, das contendas semeadas, e por aí afora vai. Pare de usar o fato de eu e você falharmos como desculpa para acomodar. Eu falho, mas eu preciso lutar para falhar menos e menos e menos e menos e menos. Quem está entendendo, diga amém. Mas o fato de eu falhar não pode ser para mim motivo para eu pensar em tirar minha vida, por exemplo. Eu quero morrer porque eu errei. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas querendo tirar a vida porque perderam o casamento. E não é brincadeira perder o casamento. A família é a base de tudo. A Bíblia diz: o que uniu Deus jamais separe o homem. Não estamos menosprezando, pelo contrário, a gente luta, mas com todas as forças e armas espirituais e orientações e instruções para que famílias sejam fortalecidas, estruturadas, restauradas para a glória de Deus. Mas ainda que tenha chegado a esse ponto, irmãos, eu não sei te falar quantas vezes eu já atendi, aconselhei, acompanhei, enfim, famílias, casais, e vários casos, alguém já estava com a ideia de se matar. Quem já ouviu falar sobre isso, diga: já ouvi. Há países no mundo que a pressão profissional é tão grande, que quando a pessoa não é bem sucedida, ela tira a própria vida. Não que isso também não aconteça no Brasil não, tá? Eu estou falando que tem lugares que a pressão é ainda maior. Aqui no Brasil também. Quantas pessoas, porque perderam tudo, porque quebraram, por causa disso, daquilo, por causa de um escândalo. Jovens
Eu e a pastora já atendemos pais trazendo jovens que por causa da pressão na escola, ei, cobre, mas cuidado. Estimule, mas cuidado. Não esqueça de cobrar em amor, de estimular em amor. A pressão tão grande. Certa vez vieram falar conosco, e a pessoa que veio falar com a gente falou: eu trabalho na escola e tenho familiar na escola, e sei, a diretoria lá não quer saber da saúde emocional dos alunos, de que vai ser. Querem resultado para vender mais cara a sua mensalidade, dizendo que aprova nos melhores lugares. Mas o custo disso é uma pressão e chega a ser quase uma tortura psicológica em cima daquelas crianças e jovens. Alguém já viu coisa do tipo? Diga, já vi. Ao ponto de jovens quererem tirar a própria vida. Jovens que estão começando, porque não passaram no vestibular. Tem tanta coisa ainda para lidar. Então, diminua o peso do excesso de cobrança. Ninguém é infalível. Você e eu somos falhos. Precisamos de um Salvador, de um Redentor. A redenção vem através de Jesus. A graça de Deus nos alcança porque temos falhas. Amém? E glória a Deus pela graça. Mas a graça não é uma desculpa para viver uma vida bagunçada, acomodada. Somos infalíveis. Não somos infalíveis. Davi, o maior rei de Israel, guerreiro, homem segundo o coração de Deus, falhou. Pastor, em que ele falhou? Quando Davi vai fugir de Saul, e tudo isso aconteceu. Gente, é que não dá para... Mas se a gente fosse fazer um estudo aqui, e Davi merece muitos estudos. Quando eu falo merece, eu digo que tem muita informação que envolve, ao redor, que envolve a vida de Davi. Saul morre mais ou menos por uma armadilha que ele, sem perceber, preparou para si mesmo. Como assim, pastor? Saul persegue Davi, até que Davi foge, vai para Gate. Aí ele procura o rei Aquis lá, chega para o rei e fala: rei, olha, é o seguinte, Saul quer me matar, deixa eu ficar aqui com vocês, eu vou ser leal a você, vou trabalhar, e pá. Davi não queria tocar em Saul, ele era leal, e ele ficou. Só que, passado um tempo, há uma guerra entre os filisteus e Israel. E Davi, por causa dessa aliança, ele tem que se apresentar. Ele leva todos os seus homens. Presta atenção, gente. Quem entender isso aqui vai perceber que tem um monte de problema na sua e na minha vida, que é consequência de atitude, postura errada nossa lá atrás. A gente quer reclamar de quando o copo transbordou, mas a gente foi avisado muito antes, enquanto ele estava enchendo. Saul tinha que parar de perseguir Davi. Não parou. Até o dia em que Saul vem atacar, Davi vai se apresentar. Os príncipes ou generais de guerra dos filisteus falaram: não, você não sabe quem que é esse aí? Esse aí é o Davi. E o povo lá canta: Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. No meio da guerra, isso é uma armadilha. Ele vai se voltar contra nós e a gente vai morrer. Manda ele embora, dispensa ele da guerra. E aí Davi é dispensado da guerra. Só que Davi não deixou ninguém em Ziclag, seu quartel-general. E aí levaram embora as mulheres e crianças. Ele tinha que deixar soldados lá para guardar o que era dele. Cuidado quando você se empenha tanto em conquistar e perde o que você já tinha. Cuidado que tem pais se empenhando tanto em crescendo um monte de coisa, estão perdendo os filhos, perdendo o casamento. Tem gente que quer fazer tudo para tanta gente, está perdendo dentro de casa. A família se tornou um encaixe. Davi foi, levou todo mundo, ficaram mulheres e crianças. Quando Davi é dispensado, ele volta, ele vai ver que Ziclag foi atacada, queimada, e que as mulheres e crianças foram levadas. Ele não sabe se estão vivos ou não, ele está desesperado, o povo está desesperado. Só que o desfecho dessa história é Saul sendo morto naquela guerra. O desfecho dessa história é Saul sendo morto naquela guerra que ele mesmo plantou. Ele mesmo plantou. Quem está entendendo aqui? Presta atenção. Ninguém é infalível. Mas cuidado para não usar isso como desculpa para se acomodar. Os homens se voltam contra Davi. Versículo 4, vamos ler novamente o verso 4. Presta atenção. Versículo 4, quando eles voltam. Vamos ler o 3 também, que fica melhor.
Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz. Não foi aquele chorinho, foi desespero, até não aguentar mais. Sabe, às vezes a gente não luta até aguentar mais, a gente não luta até não aguentar mais. Não, eu vou usar minhas forças para lutar, para ser uma bênção, para crescer, para buscar Deus. Mas quando a gente perde tudo, aí a gente grita, chora, murmura, até não poder mais, até acabar a voz. A gente tem a preguiça de dar nossa voz para Jesus num glória, mas não tem preguiça de dar nossa voz para o diabo numa maldição. Precisamos rever algumas coisas. A gente é tímido para levantar as mãos no meio do culto e soltar glória a Deus. A gente é tímido e tem vergonha, mas a gente não é tímido de gritar com alguém no meio da rua, dentro de casa ou em algum outro lugar. Nós vamos rever algumas coisas. Eles estão gritando, desesperados, chorando. Aí o verso 5 diz: as duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estava entre os que foram capturados. Da Abigail nós ouvimos aqui semana passada. Olha como que Deus é sábio, vai trazendo a coisa aqui, ó, perfeito. O verso 6: Davi ficou muito o que mesmo? De novo, gente, muito o que? Muito aflito, muito. Pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Todo amargurado que não busca Deus precisa achar como uma desculpa para a sua amargura de alma um culpado. E precisa levantar um culpado. Precisa levantar, não, irmãos, às vezes tem gente que já elegeu o culpado no trabalho. No trabalho eu não dou certo por causa daquela pessoa, no bairro eu não dou certo por causa daquela, na igreja por causa daquela. E tem gente que é de ciclo em ciclo. Tem um ciclo que culpado é João, no outro ciclo culpado é a Maria, outro ciclo é culpado é o Pedrinho, assim vai. E na verdade o problema todo se dá em não derramar sua amargura diante de Deus, porque chorar é preciso. Põe para mim o segundo tópico, por favor, presta atenção nisso. Chore. Se preciso for, chore quanto? Chore quanto? Chore. Se precisar chorar muito, chora muito, mas muito, muito, até perder a voz, até perder o fôlego, até engasgar, e fica daquele jeito. A hora que chegar no limite do seu choro, aquieta o coração e começa a ouvir a Deus. Irmãos, presta atenção que eu não estou aqui com uma mensagem que fica tranquilo que a sua vida vai ser perfeita e não vamos ter lutas, não vamos ter desafios, e nem tampouco com uma mensagem negativa ou pessimista. O nosso Deus nos faz em todas as coisas mais que vencedores através de Jesus que nos amou, e eu creio nisso. Mas no caminho, no processo, às vezes haverão lágrimas. No caminho, no processo, tem que haver troca de pedras por quebrantamento, troca de amargura por clamor, confiança em Deus. E eu estou dando o melhor da minha voz. Dê o melhor de você nesse culto também. Falei da voz porque ela está, mas eu não consigo negar, não consigo chegar aqui para Deus e economizar. Eles choraram em alta voz. Eles se desesperaram. Você voltar para casa e foi levado a família sua. Cadê os meninos? Cadê a mulher? Aí um vai falar por trás: você brigou com a mulher? Fala: briguei, mas eu queria ela aqui para brigar de novo. Ou queria aqui agora, porque agora é hora de fazer as pazes. Você vive reclamando dos seus filhos: mas eu queria ter eles aqui para reclamar pelo menos. Foi terrível. Chore. Se preciso for, chore muito. Mas faça isso onde, gente? Onde, gente? Aos pés do Senhor. E depois faça o quê? Se levante para lutar novamente. Está na Bíblia isso? Está. O verso 6, põe para mim por favor, verso 6. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Por favor, me ajuda a ler a parte final no 3, bem forte. 1, 2, 3. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Tem força no Senhor nosso Deus, para mim, para você, para a nossa família, para a nossa saúde, para a nossa vizinhança, para a nossa cidade, para a nossa nação, para a nossa igreja. Tem força em Deus disponível para quem está buscando hoje. Tem. Mas
ter que buscar. Chore. Se precisar chorar muito, chora muito. Se precisar dizer, Deus, não aguento mais, diga, Deus, eu não aguento mais, mas fale para Deus. O problema é que a gente muitas vezes, na hora de se derramar, a gente quer chamar a atenção das pessoas, para ver se alguém toma as nossas dores, e alguém resolve o nosso problema. E é bacana a gente ajudar uns aos outros, e é bíblico. É bíblico apoiarmos e ajudarmos uns aos outros. Mas existem situações na nossa vida que só vão mudar através de um momento nosso a sós com Deus. Quem está entendendo? Deus está falando com mais alguém além de mim aqui. Se derrame, mas encontre Deus no meio da tua dor. Em Naum capítulo 1 verso 3, sempre cito, a Bíblia diz que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Você pode estar passando os dias mais difíceis da sua vida. Deus é onipresente, Ele está presente até nesses dias. Deus é atemporal. Ele é o primeiro e o último, o alfa e ômega. Ele é além do tempo. Deus não está preso ao Velho Testamento, ao Novo. Tem gente que, é só o Deus do Velho Testamento, da lei, não acredita em Jesus. Já tem gente que parece que aquilo lá foi, Deus errou a mão. Não, aquilo lá existe, está lá para a gente aprender e válido. Deus não é o Deus do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Deus não é Deus do antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é o Deus de toda a existência. Antes que tudo fosse, Ele já era e continuará sendo eternamente. Então Ele está presente. No dia em que você ouviu a pior notícia da tua vida, Deus estava presente ali com você, esperando o seu primeiro ouvir a notícia. Assim como no dia da notícia mais feliz da sua vida, Ele também esperava ser o primeiro a receber a notícia. Já parou para pensar nisso? Quem aqui já se sentiu importante por ser o primeiro a receber uma notícia preciosa? Eu lembro quando nós soubemos da gravidez do Rogerinho, não tem como eu pregar isso, não me ver, ali no Hospital Assunção, do lado de fora com a pastora, ela chorando, e a tia Sandra estava ao lado, não sei o quê, e aí, ela falou assim, a médica vai falar com a gente e tal, aí falou, não, está grávida e tal, a gente não sabe como é que vai ser, por causa disso, tem o testemunho do Rogerinho aí e tal. E aí eu falo, pastor, e agora? Ela falou assim, vamos ligar para sua avó, porque a gente havia combinado que a primeira pessoa que a gente ia contar era minha avó Neni, depois a avó Cida, a avó da pastora. E as duas primeiras, a tia Sandra estava junto, acabou ficando sabendo, antes até de mim. Depois a pastora falou comigo e nós ligamos para as duas avós, para contar sobre a notícia. Quando soubemos que era menino, tínhamos dúvida entre dois nomes. De novo fui honrar minha avózinha que já está com Jesus. E como ela ficou feliz. Gente, quem já se sentiu honrado por alguém? Quem já se sentiu honrado? Tem gente de vez em quando, sabe, faz a gente sentir com coisas simples. Gente, é uma mensagem, é uma bala. Pode ser um japa também. Tem gente que faz sentir especial no japa. Mas o expressar faz a gente se sentir bem. Faz ou não faz? Será que Deus também não? A Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e diz que o Espírito, ministrei recente, o Espírito Santo que habita em nós tem o quê? Ciúmes. Ele bem vê quando o bicho pega, a gente levar para Ele os B.O.s, e quando as coisas vão bem, a gente esquece dele e vai seguir a vida. Tem um monte de gente em casa agora dizendo que não, agora arrumamos nossa vida e vamos arrebentar, vamos destruir. Vai destruir. E o pior é que os destroços alguém vai ter que ajudar a carregar, porque a arrogância precede a queda. Se eu não coloco Deus em primeiro na minha celebração, é muita hipocrisia querê-lo como primeiro na minha aflição. É forte essa também, hein? Se eu não coloco Deus em primeiro na minha celebração, é muita hipocrisia querer tê-lo como primeiro em minha aflição. Apesar dele estar disponível, isso é graça. É muita hipocrisia. Davi recorre a Deus, mas adora a Deus. A gente precisa lembrar que Davi é o homem que compõe salmos. E quando é que Davi compõe salmos? No palácio? Não. Grande parte dos salmos de Davi foram compostos no pasto, enquanto cuidava do rebanho. Ou seja, enquanto Davi era um ninguém,
Aí eu imagino Deus olhando e dizendo: se esse homem, enquanto é um ninguém, me adora desse jeito, se esse homem, enquanto é um ninguém, tem poucas ovelhas para cuidar, luta pelo que ele tem com todas as suas forças, imagina quando eu fizer dele o rei do meu povo. Irmão, Deus está doidinho. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para que estejam com Ele. E onde é que Deus está? Deus está em ação, onde precisa que Ele esteja. Tem alguém sofrendo, Deus quer trazer um bálsamo ali. Tem alguém doente, Deus quer levar cura. Tem alguém caindo, Deus quer levantar. E quem Deus vai usar? Aquele que está com Ele. Os fiéis da terra, para que estejam comigo quando eu for libertar, para que estejam comigo quando eu for salvar. Deus procura fiéis que estejam com Ele. Jesus vem andando sobre as águas e Pedro fala assim: o Senhor mandou eu ir ter contigo. Jesus falou: vem, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Então se eu ando sobre as águas, você também pode estar comigo sobre as águas. Irmão, pelo amor de Deus, essa revelação é forte. Alguém está entendendo? Deus quer libertar os seus vizinhos, seus familiares. Deus quer curar os enfermos. Agora, quem vai estar com Deus? Quem vai ser fiel a Deus? Quem vai ser fiel em honra a Ele, para que Ele possa usar para essa grande obra? Essa é a questão. Se derrame diante de Deus o quanto for necessário, mas se levante para lutar. Jesus no Getsemane orou, se derramou. A intensidade foi tão grande que ele transpirou sangue. Transpirou sangue. O anjo veio e o consolou, porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra para que estejam com Ele. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Salmo 101. Na sequência, Jesus se levanta e vai enfrentar a maior batalha que alguém já enfrentou: a cruz da maldição para o inocente, pagar o preço dos pecadores, a separação do Pai que ele nunca tinha provado. Jesus também teve o seu momento de aflição, mas se levantou após ele. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida, que você vai sair daqui hoje dizendo: chegou a hora de eu me levantar. Não importa o tamanho do tombo, o tamanho da dor, o tamanho da queda, o tamanho da aflição. Se você está vivendo os piores dias da sua vida, eu estou aqui para te dizer que você está colocando tudo isso, e se você colocar aos pés do Senhor, se prepara, porque hoje mesmo Deus começa, não vai ser tudo de uma vez, começa a levantar você para um novo nível, para glorificar o nome dEle. Começa. O verso 7 vai dizer assim, ó: então disse ao sacerdote Abiatar. Davi encontrou força em Deus, onde a gente parou lá no 6. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Perceba que muitas vezes a gente faz o que Davi e os homens fizeram. A gente chora, a gente se desespera. Aí alguns já têm a solução é apedrejar alguém. Vamos eleger um culpado. Mas glória a Deus que sempre vai ter um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, que antes de eleger um culpado vai orar a Deus. E quando orar a Deus e buscar força em Deus, Deus vai dizer: ei, não foca no culpado, foca na solução. Ou você gasta a sua energia elegendo culpados para a sua vida. Eu comecei falando disso hoje. Ou você gasta a sua energia construindo um legado que seja digno de ser inspiração para quem vier na sequência. As duas coisas não dá. Ou eu vou deixar um legado digno de ser copiado, ainda que não na sua perfeição, mas o mais próximo disso. Ou eu vou passar a vida e vou deixar uma lista de culpados. Por que eu fui assim? Sabe, era para eu ter sido mais saudável, mas tinha um amigo que sempre me chamava para ir comer lanche. Ai, sabe, era para eu ter casado com não sei quem, mas aí não sei quem fez não sei o que, me atrapalhou. Sabe, minha vida era para ter sido melhor, porque era para eu ter morado não sei aonde, mas aí quando eu fui morar lá, uma pessoa puxou meu tapete e eu perdi o emprego. Sabe, era para eu ter sido bem sucedido, mas uma pessoa lá na empresa não sei o que. Sabe, eu era. Você quer viver a história do eu era para ter sido? Hã? Então não deixa um legado para alguém do eu era para ter sido. Troque essas justificativas e essa amargura que quer eleger culpados
Troca por buscar força em Deus, buscar força em Deus, buscar força em Deus. É o que a gente viu no verso 6, no final. Davi se fortaleceu em Deus, buscou forças em Deus. Nessa noite, ainda bem que você veio. Tem gente que veio direto do trabalho, tem gente que veio cansado. Eu, irmãos, estou num período de batalhas e batalhas, e inclusive na saúde, mas eu vim. Por quê? Porque eu entendo que eu preciso buscar força em Deus. Que se uma gripe ou uma dor de garganta me parar, qualquer coisa me para. E eu não estou falando que não tenha dias que a gente precisa se preservar. Eu estou dizendo que se toda vez que vier a batalha e a gente parar, o diabo já sabe como nos parar. Falei disso no início, falo de novo. Está claro para todo mundo aqui? Amém. Busque força em Deus. Consulte a Deus. Todo mundo pré-julgou. Está tudo morto. Perdemos. A hora que Davi vai buscar força em Deus, Deus fala: Davi, você esqueceu só de uma coisa. É o que, Senhor? De falar comigo. Mas, Senhor, eu estou falando contigo. Tá. Você está falando que os homens querem te apedrejar. Você está falando que não aguenta essa dor. Você está falando que estúpido você foi de ter ido para essa batalha contra Israel. Imagina Davi lutar contra Israel. Não fazia sentido algum. Davi, você está reconhecendo todas as suas falhas. E que bom. Você só está esquecendo de uma coisa. Você ainda não perguntou para mim: Deus, não é por quê, mas para quê? Ao invés de perguntar por que, Deus, eles levaram, Deus, para quê? Aí Deus vai dizer assim: para agora vocês irem recuperarem e mostrarem que eu sou com vocês. O Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás o quê? Vá atrás de quem? Deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Tudo. Quanto que eles iam recuperar, gente? Quanto? Tudo. Põe o próximo tópico, por favor. Haverão dias que nos sentiremos como, gente? Como? Quantas pessoas estavam orando com Davi, a Bíblia diz? A Bíblia vai falar que vários homens vão para a guerra com Davi. Vários homens querem matar Davi. Mas a Bíblia diz que todo mundo se pôs a orar com Davi. Por favor, me ajuda. A Bíblia diz que a multidão de homens se pôs a orar com Davi. Ainda que você esteja fazendo a coisa certa, nem sempre você será respeitado por isso, isso dói. Admirado por isso, isso dói. Ou imitado, copiado, acompanhado nisso. Às vezes, pelo contrário. Quantos exemplos nós sabemos de pessoas que vêm para a igreja debaixo de zombaria da família, debaixo de humilhação e até às vezes de violência, porque foi buscar a Deus. Às vezes, eu e você vamos travar algumas batalhas, alguns níveis de batalha sozinhos. Alguns momentos Deus não vai permitir nem que o celular tenha sinal para você pedir para alguém, porque Deus quer que você fale com Ele em primeiro lugar. Antes de ligar para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para o pastor, para a intercessora, Deus vai falar assim: ei, vou derrubar o sinal geral. É comigo que você tem que falar em primeiro lugar. Tem gente que a vida não mudou ainda, porque a pessoa está esperando que os outros façam por ela o que ela não está fazendo por si mesma. Ela não busca a Deus, ela não se relaciona com Deus, ela não conhece a Deus, mas ela quer os benefícios de Deus. Gente, pelo amor de Deus, domingo eu preguei sobre isso. Salmo 91:14, eu poluei a salvo porque conhece o meu nome. E aí lá em Apocalipse vai dizer, o nome pelo qual ele é chamado é a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Falei disso domingo. Está lendo a Bíblia? Não conheço. E como é que você quer que essa palavra te salve se você nem a conhece? Pastor, eu tenho dificuldade. E irmão, é difícil. Tudo é difícil na vida. Só escolha os difíceis que valem a pena. Viver doente é difícil. Viver endividado é difícil. Viver no sofrimento, na dor é difícil. Mendigar é difícil. Ter que depender dos outros é difícil. Assim como às vezes ler a Bíblia e compreender no primeiro momento também é. Mas se eu quero vencer aqueles outros difíceis, é melhor eu ir para esse que ainda papai vem comigo e começa a iluminar meu coração. E eu leio uma, leio duas, leio três. Daqui a pouco, a hora que eu percebo, irmão, o Espírito Santo está falando comigo ali. Vocês acham que tudo que eu li na Bíblia a primeira vez eu entendi? Esse tempo atrás eu ministrei uma mensagem de Abacuque, se eu não me engano, que eu nunca tinha pregado na vida e nunca tinha nem entendido direito.
Porque acha que eu, pastor... Não, pastor, mas porque a teologia... Irmão, está cheio de gente com muita teologia e pouca intimidade com o Theo, Deus. Estamos precisando de mergulhar nele, restaurar a essência. Davi vai lá, Davi busca força em Deus, e aí Deus fala com ele, e aí Deus diz: pode ir, Davi, você vai recuperar tudo. Gente, imagina a alegria de Davi. É a alegria que agora tem que encher o teu coração, em nome de Jesus, porque nós estamos naquele ponto da palavra, que aquilo que era a maior perda, a maior tragédia da tua vida, Deus já está começando a dizer para você: há esperança para você. Mas tem que continuar ouvindo a Deus, tem que continuar se relacionando com Ele, porque para saber como fazer, o que fazer. O versículo 8 vai dizer assim, 9, vai dizer assim: Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. Presta atenção nisso, hein? 200 dos homens estavam o quê? Exaustos demais para atravessar o ribeiro. Eles já fizeram uma viagem para ir para a guerra, voltaram, estão cansados. Olha isso aqui, que sério. E Davi continua a perseguição com 400 homens. A Bíblia está dizendo 600 homens, 400 que atravessam o ribeiro, 200 que não atravessam. Mas quando Davi foi orar, a Bíblia fala qual o número de homens? Quantos, gente? Então, sabe, põe aí o próximo tópico, que eu já volto na leitura, para deixar bem claro aqui, eu não posso perder esse gancho. Não, volta o anterior que eu não terminei ele. É esse aí, obrigado, Ana. Quando eu falei próximo, na verdade era o do, você está certinho. Haverão dias que nos sentiremos como? Sozinhos, ainda que rodeados de pessoas. Tinha um monte de gente, mas ninguém estava fazendo o que Davi estava fazendo. Ninguém estava buscando a Deus com Davi. Às vezes a gente se sente sozinho, é a tal da solitude. Tem um monte de gente ao redor, mas ninguém está vivendo o que a gente está vivendo. Ninguém se importa com o que a gente está falando, o que a gente está vivendo. E eu vou dizer para vocês, irmão, que essa é uma das piores dores da vida. É você estar cercado de gente que você tenta falar e que não te ouve. É como se você... Isso aí eu imagino que isso começou em Babel, quando cada um começa a falar uma língua, e um está falando com o outro, e ninguém entende o outro, ninguém entende o outro. Ainda que rodeado de pessoas, falta quem compreenda, abrace e apoie. Todo mundo ali quer apedrejar o Davi. Pedra no Davi, pedra no Davi, pedra no Davi. Ninguém disse Davi. A gente decidiu junto e todo mundo. Todo mundo entendeu que era melhor e geral, não ficar ninguém. Davi, ó, você confiou, você fez por nós, Davi, quando a gente era nada. Ô Davi, a gente deve tudo que a gente é a você. Porque esses homens, irmãos, era a parte baixa mesmo, fugiu agora a palavra, mas o pior que existia na sociedade. Os que se juntaram a Davi não eram os grandes guerreiros estão no exército de Saul. E Davi se faz chefe dos homens de pouco valor aos olhos da nação, dos homens que ninguém dá a mínima. Davi levanta e faz deles um exército respeitado, mas em uma falha, o exército respeitado quer apedrejar o seu líder, sem perceber que se o seu líder morre apedrejado, cada um deles volta para a insignificância que eles tinham antes. Às vezes a gente quer apedrejar quem está sendo instrumento de Deus para nos colocar de pé, quem está sendo instrumento de Deus para nos mostrar o valor que temos debaixo da graça de Deus. Quem está entendendo? Cuidado para não fazer isso. Cuidado para não apedrejar quem mais faz por você, quem mais te valoriza, quem mais te apoia. Falta quem compreenda, abrace, apoie. Eles eram a escória. Eu não podia ir embora sem lembrar dessa palavra. Era a escória da sociedade. Irmão, eu não sou infalível, mas eu me cobro para não falhar. A escória da sociedade foi elevada ao melhor exército da terra. Mas um dia que o capitão deles, que o chefe de guerra deles, errou numa decisão, ao invés de eles apoiarem e dizer: Davi, o que a gente vai fazer? Davi, consulta a Deus, vamos buscar Deus. Davi, cada um pensou: eu preciso expandir a minha ira, e iam voltar a ser escória. Irmão, eu não quero voltar a ser escória. Mais alguém aqui? Diga: Senhor, me perdoe as bobagens que eu falo, penso e faço. Eu não quero voltar a ser escória. Eu quero me apegar ainda mais com o Senhor e com a Tua voz na minha vida. Em nome de Jesus.
Cuidado. Falta quem compreenda, abrace e apoie. Confie que Deus está com você. Ninguém foi orar com Davi, mas Davi foi. E lhe fará muito mais forte através desses momentos. Sabe o que eu aprendo com o Ziklag? Sabe o que eu aprendo com os piores dias da minha vida? O que você também tem que aprender com os piores dias da sua vida. Se eles ficaram no passado e chegaram novos, piores dias da nossa vida, significa que não ficamos completamente sozinhos. Alguém esteve lá, e esse alguém é o nosso Deus. Ele pode ter usado mais alguém para nos ajudar, Ele pode ter usado mais alguém para nos apoiar, mas o fato é que Ele esteve lá, como está hoje aqui, como já está nos próximos desafios, e disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crê nisso dá glória a Deus. Diga: o meu Deus está comigo até o fim. Isso me dá esperança que dias melhores virão. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Pastor, tem mais? Tem. Quarta que vem, se você quiser, vem. Fica de pé, vamos orar. Ou quarta que vem ou a outra, eu continuo.